Ô Fabrício, vamos lá. Vamos voltar a falar do Cruzeiro. Pedro Abelha, inclusive, está aqui para a gente trazer mais informações. Vamos começar com a interrupção do trabalho, o encerramento do vínculo com o técnico Tite. Era o único caminho possível para o momento, Fabrício? Sim, com certeza, Ciro. Eu acho que foi dado jogos, foi dado tempo e eu acho que a diretoria fez certo porque viu que o Tite não conseguiu, né, dar um padrão de jogo para essa equipe. Apesar que é o meu modo de ver futebol, a gente não pode colocar 100% quando ganha é só mérito de um. E quando perde também, culpa é só dele. Eu acho que nem 80-20. Eu acho que todos aí tem que olhar para dentro, olhar para o clube, ver e tem que dividir essa parcela. Eu acho que o clube tem que ser dividido, né? E bem dividido. Diretoria, comissão técnica e jogadores, né? Se verem, fazer uma autoanálise, onde é que os jogadores... Agora o Tite já foi embora, não adianta mais. Mas assim, os jogadores agora precisam ver onde é que eu preciso render. O que está faltando para a gente fazer a nossa parte? A quem que eu tenho que me reportar? E a mesma coisa a diretoria, né? Pedrinho, Pedro Júnior, Fábio Spindle... Onde é que eu posso ir? Tem que ser bem limitado, né? Tem que ser bem definido essas funções. Onde é que eu posso ir? Quem que eu tenho que reportar? Para não, daqui a pouco, o jogador, em vez de se reportar à comissão técnica, está reportando a diretoria. E aí começa a dar problema. O treinador pede um negócio, o jogador vai, fala com a diretoria outro, enfim. Isso pode acontecer, pode estar acontecendo, não sei. E a coisa tem que melhorar em todas as áreas do futebol. E eu acho que essa foi a melhor decisão, Cirilo, porque você viu ontem os jogadores, o Tite mesmo, uma hora falando assim, Marcos, passou um vídeo e os caras nem aí, dando as costas, sabe? Então já perdeu aquele respeito, tava sem energia, né? Eu acho que fez o papel dele ali, ganhou um Mineiro, que era uma das metas do clube aí a ser batida, mas eu acho que falta muito para esse time aí competir, principalmente na parte defensiva, ofensivamente também tá mal, então melhorar aí em vários aspectos e a mudança ela tem que ser logo a partir do próximo jogo, por parte dos jogadores de comportamento. Eu acho que não precisa nem esperar o treinador chegar, né? Mas eu acho que esse treinador que estão vendo aí é bom, viu, Cirilo? Vamos falar, inclusive, sobre ele em instantes com a Abílio Arthur Jorge. Ô Marcos, queria suas impressões também quanto ao insucesso desse trabalho, né? Que vence o estadual, que era uma meta atingida institucionalmente uma meta estabelecida, melhor dizendo, institucionalmente pelo Cruzeiro. E no Brasileiro, a pior campanha da história do clube nos pontos corridos até aqui. O Cruzeiro nunca ficou sem vencer após 6 rodadas. Muito duro, né? Um número no trabalho do Tite, especificamente no Brasileiro, me chama muita atenção de uma forma negativa. São 14 gols. A defesa mais vazada do brasileiro. Isso não condiz com os trabalhos do Tite, que costumam organizar suas equipes de trás para frente. Ele começa a sua organização da defesa para frente. O seu ponto forte de trabalho é esses times organizados e que tomam poucos gols. Vai ganhar de 1-0, de 2-1, vai ganhar apertado, mas não vai tomar gol. Olha só que contrassenso importante, né? De um trabalho que realmente, infelizmente, não vingou da forma que se esperava, né? O Tite, na minha opinião, é um dos grandes treinadores. Eu não sei se pela debilitação dele, né? De saúde também, a energia, de repente, já não é mais a mesma. A gente viu muito do filho dele à frente, né? Em alguns jogos, enfim. É uma pena, porque são poucos meses de trabalho, né, Fabrício? São 3 meses de trabalho do anúncio da sua chegada, a finalização desse trabalho que foi decepção para todos, né? Diante de um ranço que foi criado desde o início da sua chegada pela torcida, e aí era o trabalho e seriam os resultados dentro do campo que dariam a ele o suporte necessário para a continuação do seu trabalho. Resultado esse que infelizmente não aconteceu. E aí a decisão, né, que é sempre ruim. É sempre muito ruim essa troca com pouco tempo de trabalho, enfim. É o que ninguém quer, mas de repente é um mal necessário para esse momento agora que o Cruzeiro está vivendo. Ô Edu, queria a sua opinião também. Fiz uma pergunta ontem ao Alê e ao Fabrício no pós-jogo. O que é culpa do Tite e o que não pode ser acreditado ao Tite nesse momento que é de muita insatisfação do torcedor e do clube também com o começo dessa temporada, Edu? Seria difícil apontar qual que é o problema do Cruzeiro e que o Tite é o responsável por aquilo. O Max citou aí o problema do sistema defensivo e talvez esse seja o maior problema. Por quê? O Tite assumiu o mesmo sistema defensivo que o Leonardo Jardim, cara. Cássio, o William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Romero e Lucas Silva. É claro que ele não contou com essas peças o tempo inteiro, mas no Campeonato Brasileiro especificamente, quase sempre, ele contou com esses atletas. No jogo contra o Vasco, por exemplo, ele não tinha o Romero, mas nos jogos anteriores ele tinha a turma toda. E o número de gols que ele sofreu com 6 rodadas é praticamente a metade que o Cruzeiro sofreu o campeonato inteiro do ano passado. Então são as mesmas peças num sistema que deu certo com um treinador e deu errado com o outro. Aí eu acho que é um problema tático, técnico e tático. Porque se um técnico conseguiu fazer esses atletas serem uma das melhores defesas do campeonato e poucos meses depois o treinador seguinte transformou essa defesa na pior do campeonato em 6 rodadas, há um problema técnico e tático desse sistema defensivo com os mesmos jogadores. Talvez ali esteja o principal problema. Porque lá na frente, o Tite tem contado menos com o Caio Jorge, entendam bem o que eu vou dizer, mas ele teve que colocar o Gerson nesse time.
né? Eu não sei se o Gerson, no time do Leonardo Jardim, se o rendimento seria o mesmo, porque se você pegar os gols que o Cruzeiro sofreu contra o Vasco, o segundo gol do Vasco, o Gerson marcando é uma sacanagem. O Gerson voltando, recompondo para marcar, é uma sacanagem. Porque o Kaique está mais fechado dentro da área, o primeiro jogador do Vasco, o Kaique está pressionando, passa um jogador por fora para receber essa bola e o Gerson vai marcar numa preguiça que aí a culpa não é do treinador. E eu acho que com o Leonardo Jardim ali era o Wanderson. Talvez o cara nem receber a bola iria. Porque o Wanderson para marcar era um leão. Por isso o Jardim tinha Wanderson do lado e Christian no outro e insistia com esses caras. E abriu mão, inclusive, do Gabigol. Então tem muito também... A defesa não é só a primeira linha defensiva, né? A defesa do Cruzeiro, e os caras iam à morte nessa hora. Isso, e até o final, né? A defesa do Jardim começava lá na frente. O sistema defensivo do Leonardo Jardim, ele começava na frente, com Caio Jorge, com Wanderson, Christian, enfim. São detalhes que eu pesco, que a gente pesca e passa pro torcedor do Cruzeiro. Mas a demissão do Tite era inevitável, Cirilo. Inevitável, a pressão é muito grande. Agora, qual lição que eu tiro disso tudo? Que no futebol você não pode prometer nada, né? A lição eu tiro que o Jardim, ano passado, disse que no Brasil só treinaria o Cruzeiro. E ele volta para o futebol brasileiro treinando o Flamengo. E que há uma semana, no domingo, logo depois da conquista, o Pedro falou que confiava muito no trabalho do Tite. Que o Tite estava tranquilo, já tinha conversado, que eles confiam muito no Tite, que não pensava nisso, que não é dirigente de rede social, que confiava, e uma semana depois o Tite foi mandado embora. Então vale para todo mundo, cara. Vale para todo mundo as promessas, as entrevistas. O futebol é assim, o futebol é feito de resultado, ele não pode ser feito de promessas, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala. A gente tem que tomar muito cuidado com o que fala aqui também. Nós precisamos ser o máximo honestos possível, você precisa ser muito coerente com o que você... Às vezes a gente patina aqui, cara. Às vezes a gente dá uma opinião em outubro, e em dezembro a gente se pega falando diferente, sabe? Pensando diferente, e mudar de opinião faz parte. Mas você tem que ser honesto com o ouvinte. Você tem que ser honesto com aquela pessoa que você está falando. Eu mudei de opinião. Eu estou falando isso aqui porque eu pensava isso atrás e agora eu não penso mais. Né? Então, é a lição que eu tiro. Futebol, prometer coisa em futebol não funciona. Pedro Abílio, de volta. Fala aí, Pedro. Vamos lá, Cirilo, atualizar então as informações das últimas horas e falar sobre bastidores dessa busca pelo Arthur Jorge, plano A, para ser o novo treinador do Cruzeiro. Boa noite para o Fabrício e para o Marques, né, que não estavam aqui com a gente no primeiro tempo da TBB, quando falávamos que o Arthur Jorge já tem em mãos uma proposta oficial enviada pela cúpula do Cruzeiro, que está trabalhando com este nome como plano A. A expectativa, claro, é de que até a semana que vem exista um encerramento dessas negociações, haja uma conclusão com o sucesso da contratação do Arthur, mas podendo também o Cruzeiro não perder muito tempo nessa busca pelo técnico português, afinal de contas, entende que o Al Rayyan pode negociar a multa rescisória, mas esse negócio será difícil. Afinal de contas, é uma multa rescisória muito alta, nessa casa aí de 5 a 6 milhões de dólares, e que, como por ser multa rescisória, precisa de uma negociação, né? Para quem sabe parcelar um negócio que seja mais viável para o Cruzeiro neste momento, porém, por ser o nome preferido da diretoria, por ser um nome que a diretoria entende também que encaixaria com o perfil do elenco que o Cruzeiro tem em mãos, os esforços serão feitos para a contratação do técnico português. Então a tendência é de que tenhamos uma resposta nos próximos dias. Hoje o Arthur Jorge deu coletiva lá, né? Não chegou a ser questionado por esse interesse do Cruzeiro, mas amanhã tem partida pelo campeonato local no Catar, onde, repito, né? Ele está na 4ª colocação, tem uma certa pressão, né? Pela distância do primeiro colocado no campeonato Catar nesse momento. O Al Rayyan está na 4ª colocação com 10 pontos a menos que o líder do campeonato. E por lá, ele tem na atual temporada 16 vitórias em 27 partidas. E como curiosidade, né, Cirilo, tá treinando algumas caras conhecidas. O torcedor não vai querer se lembrar muito pela passagem que teve ruim no Cruzeiro. Mas lá ele é o treinador do Wesley, por exemplo, atacante que esteve por aqui recentemente. Tem Roger Guedes e recentemente veio da Arábia Saudita o Mitrovic, atacante sérvio, também está na equipe do Al Rayyan, comandada pelo técnico português, o Arthur Jorge, que além dos títulos de Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2024 com o Botafogo, ele tem um título de Taça da Liga lá em Portugal com o Sporting Braga, temporada de 2023-2024, logo antes dele vir para o futebol brasileiro. É um treinador de 54 anos que trabalhou por muito tempo em Portugal, especificamente no Braga tem uma passagem mais longeva e vitoriosa, e aqui no Brasil se destacou, né, com o Botafogo sendo o treinador daquela temporada nas principais premiações individuais do futebol brasileiro.
em 2024. E perguntar pro Fabrício se ele já deu parabéns pro Adilson Batista, né? Que o Já mandei lá. O Cruzeiro já publicou há pouco. Hoje ele ganhou o cidadão honorário, Belo Horizontino. Ah, é? Aniversário do Adilson Batista hoje foi parabenizado nas redes pelo guardar. Cara, eu convivi com o Adilson Batista na final da Sul-Americana. Que cara, gente boa. Que cara, gente boa. Sim, surpreendido positivamente. Figura, né? Deixa Cara, ninguém figura, falar, nossa. pergunta e responde. Cara, gente fina, mas assim, até dizer chega. Felicidades, Adilson, muita Abraço saúde. pra ele, parabéns. Muita Abraço pro saúde. Adilson, né? Ô, Fabrício, deixa eu ver rapidinho também. Arthur Jorge seria seu nome? Sim, Cirilo, eu acho que fez um excelente trabalho aqui, conhece o futebol brasileiro, 3 campeonatos que disputou aqui com o Botafogo, ganhou a Copa Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, só perdeu a Copa do Brasil, é um altamente disciplinador, sabe, cobra os caras, estica, atualizado. Uma das coisas que tem incomodado ele lá no mundo árabe é que ele tá sentindo falta dessa competição, por incrível que pareça, ele tá sentindo falta do calendário brasileiro, Marco, olha que loucura. Mas é um negocinho que aqui, ó, quando você experimenta aquela adrenalina, essa competitividade que tem no Brasil, o pessoal sente, tem gente que é movida a isso, cara, e Você sente esfregou o falta dedo demais. assim, eu achei que era outra coisa. Também. E lá ele sente falta da adrenalina. Mas lá também mas ele não sente tem. falta Lá do- também ele tem. Esse negocinho. Que a gente escreve o dedo assim, ó. Mas aqui ele tá sentindo falta. Uma das coisas que ele quer voltar pro Brasil também. Isso pode ajudar, Cirilo. Agora, eu acho, um excelente treinador. O grupo já trabalhou com português, né? E sabe como é que eles seguem. É um treinador que usa muita ciência, principalmente essa parte da fisiologia, que faz parte dessa preparação física. A preparação física, ele fala que o Cruzeiro tá mal, tá incluso ali fisiologia. Então é uma coisa que tem que ser trabalhada também. Ele já falou, inclusive ele cita na entrevista que onde ele for, não sei o que, cita muito fisiologia, que gosta muito de trabalhar com essa parte. Tem um dado super interessante também, que o cara até questionou ele na entrevista. O cara falou, você sabia que... E o cara até assustou, olha como é que é o futebol brasileiro. Pô, você passou um ano aqui, você nunca foi chamado de burro, né, velho? Aí ele falou assim, não fui. Então é um dado super importante. Mas a exigência que tá o torcedor hoje brasileiro, Tem treinador. isso aí é um dado que tem contagem. Ele coloca, Treinador. eu nunca fui chamado de burro. Treinador chamar de burro antes de chegar, né? Tem tudo isso também. Por que você quer Arthur Jorge, Samuca? Fale, descreva sobre o assunto, discorra sobre o assunto. Temos uma. Você lembra? Na escola era assim, você lembra? Tem enquete aí? Tem enquete aqui, ó. Discorra sobre o assunto. Por que Arthur você- Jorge é o melhor nome para comandar Que é o o Arthur Cruzeiro. Jorge. Já tem quase 4 mil votos aí. Mais de 90% tá falando que tem que priorizar Arthur Jorge. E agradecer a nossa audiência. Mais de 8 mil com a gente aí. Vocês são bravos. 1.900 likes, ô galera. Primeiro, Sapeca o like aí. Ô Caramujo, eu acho que, e, gente, acho que primeiro, tá todo mundo aí informando sobre essa questão do Arthur Jorge, né? É o nome que o Cruzeiro já enviou uma proposta, tem uma conversa mais firme. Felipe Luiz ficou aquilo lá numa consulta, numa sondagem, o staff já demonstra claramente aí que Não quer, o né? foco aí para a Europa, né? E acho até que ele tem o auxiliar dele, eu acho que já tem uma licença para trabalhar, né? Então ele poderia fazer esse caminho aí sem ter que Fazer ele, justo, né? então. Exato. Então o Fábricas que fez isso, caramba? Isso, o auxiliar que assinava a súmula, mas tinha E ele treina. o técnico era ele. Então isso aí é possível, né? Mas não teve assim uma proposta firme do Cruzeiro para o Felipe Luiz, não teve nada disso. Para o Arthur Jorge tem uma proposta. O que tem hoje, vamos dizer, de um cenário que a negociação é possível? Naquele momento lá que o Cruzeiro procura o Arthur Jorge, ele tem o mesmo empresário do Leonardo Jardim, né? E aí o próprio Leonardo Jardim sugeriu o nome do Arthur Jorge, que aí sim hoje a gente vendo, né? Porque muita gente que a gente colocou aqui na Samuca TV para falar sobre o Tite, não, é a continuidade, não sei o que. Eu não vi continuidade de porcaria nenhuma, né? Essa que é a verdade. E a cada jogo que passava ficava mais claro que não tinha continuidade de nada. E o Arthur Jorge, sim, características mais parecidas. Então, foi um nome que o Cruzeiro realmente tentou, que conversou. Só que naquele momento, primeiro, né? Hoje tem um cenário aí de guerra e que isso muda bem o histórico. E naquela ocasião lá, o Arthur Jorge vivia um outro momento também, né? Agora ele tem umas derrotas lá no clube, já assim. E a turma lá no Catar, na paciência lá é Arábia. pequena. Esse pessoal aí. E o míssel tá comendo lá também, A né? paciência Então, lá é pequena. Tipo, vai sair, beleza, depois de amanhã, 2 dias, a gente vai buscar abraço. outro e por aí vai. Então, naquele momento, ele agradeceu ao Pedro, ele enviou uma mensagem pro Pedrinho, Pedro Lourenço, que se sentia honrado de ter sido lembrado para ser o sucessor ali do Leonardo Jardim, né? Mas que naquele momento ele não podia e que ele deixava a porta aberta para um futuro, caso fosse um desejo do Cruzeiro.
eu até falei mais cedo, falei nas quentes, que acho que ele não imaginava que o futuro fosse 3 meses Já só. é amanhã. O futuro já chegou, Arthur Jorge, e aí? Então, o Cruzeiro sentiu uma abertura para uma negociação, enviou uma proposta e as partes vêm conversando. O desafio que o Cruzeiro terá, a questão da multa, hoje existe uma negociação mais favorável em cima dessa multa. Isso da guerra é um fator muito importante que assustou todo mundo. Então, o clube lá também não vai... vai ficar aqui de qualquer jeito e entendendo a ocasião, né? Se o treinador de fato procurar para uma conversa e tudo nesse sentido, a multa ela é relativa. Eu conversei com uma pessoa mais cedo e ela me disse, que eu falei assim, eu já vi a multa, 4 milhões de dólares, 6 milhões de euros, 30 milhões de reais, isso aí é qual conta? A de 6 milhões de euros? Mas o euro tá mais. O euro tá mais. Mas eu acho que era um papo de 6 milhões de dólares em algum momento. Aí seria mais ou menos isso. Então, 30 milhões de reais, né? E aí, essa pessoa me falou, não, a multa, ela é relativa. 4.983 mil reais seriam, euros seriam 30 milhões. Então, tem um meio termo aí nessa história. 5 milhões, pra gente fechar a conta, 30 milhões de reais, vamos trabalhar uns 30 mil. no valor em reais. E aí a pessoa me falou, não, a multa é relativa. As partes estão conversando para tentar chegar em um denominador comum. É fácil hoje o Arthur Jorge vir para o Cruzeiro? Óbvio que não é, né? Quantos clubes procuraram o Arthur Jorge e nenhum conseguiu. Mas o Cruzeiro hoje sente uma abertura maior para uma negociação que vai precisar, claro, de um bom projeto, uma ótima proposta, porque por mais que esteja lá um cenário de guerra e tudo, ele pensa em voltar ao futebol brasileiro, né? Teve o Vasco aí tentando, outros clubes tentaram, o lado de lá, né? Aí não teve nem conversa aberta, né? Então... O quê? Não. Deixa eu abraçar um míssil aqui. Então, não teve... nem conversa foi aberta nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, quem tem um contrato até meados de 27 e ganhando muito bem, ele não vai simplesmente... tô voltando pro futebol brasileiro. Então, o desafio vai ser o Cruzeiro apresentar uma boa condição financeira, um bom projeto e para que as coisas deem certo. O Pedro Lourenço hoje entende que depois desse erro aí de tentar com o Tite não dar certo, o Arthur Jorge seria um técnico que tem uma bagagem de ótimos trabalhos, né? E o do Botafogo muito recente. Extraordinário aquele trabalho. Que, claro, tinha um bom elenco, mas o que ele faz, né? Cara, eu não canso de dizer. Ganhou uma Libertadores com o jogador a menos. Não, ele ganhou a Libertadores ali, é Arthur Jorge. Sim. O cara que tem um jogador expulso no primeiro minuto e sem fazer uma alteração, ele massacra o adversário, isso aí é trabalho do técnico, assim, dos jogadores saberem exatamente o que o cara... pediu pra fazer. Exato. Isso aí foi surreal. Claro que do outro lado tinha um facilitador. Né? Muito fácil. Então... Mas assim, é claro que tem o mérito dos jogadores também. Tem, o jogador lógico. entender que é uma final e falar assim, eu sou comprar o ponta, espírito, isso. mas hoje eu sou volante. Porque a gente precisa ganhar essa final. Isso. Não, mas então, Caramu, ali é a estratégia dele, né? Fulano, você vai fazer isso. Tanto que na hora da expulsão ele já chama, né? Já mostra o que ia fazer. Não vou fazer alteração. E aquilo foi loucura, cara. Ele perdeu os 5. O Almada virou primeiro. Jogando pra caramba, né? O Marlon virou primeiro, o Almada veio ser segundo. O Savarino virou todo lateral. Mundo ali. Não, foi absurdo aquilo. O Gregory jogando pra caramba naquela época, né? Um técnico que tem o grupo na mão, assim, é uma coisa que a gente sente falta aí. E esse jogo, que a gente ficou muito feliz, inclusive, ele traz talvez uma coisa que é aquilo que no Cruzeiro a gente não tem, que é uma predisposição da torcida. O Tite, ele chegou aqui, todo mundo meio, vamos torcer pra dar certo. Aí começou, ganhou os jogos, beleza. Aí perdeu o clássico, já azedou. Então, assim, agora ele já é um E esse era o último ponto que eu queria falar, até responder a pergunta do Genta, né?
para acalmar os ânimos, hoje isso. Se ele não é unanimidade... Estamos dizendo que ele vai chegar e vai fazer tudo, funcionar. Mas ele é 90 e tantos por cento. Mais de 90% né, da torcida hoje talvez aprove o Arthur Jorge. Acho que a grande dificuldade seria se desse errado, né? Que aí ia ficar... Aí ia pegar com oração. Então, mas é claro que tem essa possibilidade, mas eu acho que... tem que fazer, não dá errado. Então... Você botou esse chapéu, você contratou o Fred Krueger, se ele botar esse chapéu de novo, o cara não viu ainda, é o Fred Krueger. Aqui, quem viu aí, ele não apareceu na hora que ele tava com o chapéu, mas era o Fred Krueger. Não é do meu tempo. Boca de mutamba, o cara daqui, se não der certo, pelo amor de Deus, nem chegou ainda. Assim, até pela... Não, se não der certo, ele não vir. Até pela... Oração. Pela exigência, né? Por tudo que está acontecendo na temporada com o Cruzeiro. Cruzeiro que se... Gente, é muito sério. Cruzeiro se ganhar os próximos 2 jogos, né? Tô fazendo uma hipótese aqui. O Cruzeiro faz 9 pontos em 24. Isso dá um aproveitamento de 37%. O Cruzeiro levou 14 gols em 6 jogos. O ano passado... Calma, você acha que é absurdo? O ano passado a gente levou 31 e 38. Em 6 a gente já tomou quase 14, metade do que levamos de gols no campeonato inteiro. Então, assim, acho que o Arthur Jorge, por mais que seja uma negociação difícil, o Cruzeiro se encontrando nesse momento que se encontra, ele é um cara que conhece muito o futebol brasileiro. Agora é importante o seguinte, Samuel, Rafa, Genta, Caramujo e todos que nos acompanham. Tem que ser passado exatamente como se encontra o elenco do Cruzeiro neste momento. A gente está vendo, né? Eu acho muito importante acontecer esse trabalho. A gente está vendo um exemplo não muito longe de quando o cara cai numa cilada, feito Bino, né? A gente está vendo... Bino, corre Bino, é uma cilada. E aí começa a chutar coisas, enfim. Então tem que ser dito... para o Arthur Jorge, caso ele realmente venha a ser o técnico do Cruzeiro, como se encontra esse elenco, a situação na tabela e o principal, além da condição dele, de um contrato interessante, o Cruzeiro tem que fazer uma janela forte no meio dessa temporada de 26. Mais forte do que foi a janela do ano passado, em termos de qualificação e até de quantidade também. Isso tem que estar ali amarrado com o técnico português, caso ele venha treinar o Cruzeiro. Eu espero que realmente tenha uma janela, né? Porque toda hora que fala que esse elenco tá bom, isso aí, um panda morre. Eu acredito, inclusive, que esse é um daqueles técnicos que ele vai falar assim, não, a gente quer te contratar, a gente te dá tal salário, a gente paga sua multa, sua comissão técnica, aí ele vai falar assim, tá bom, Bim, qual que é o nosso orçamento para contratações? E ele, o Caramujo, rapidinho, ficou faltando eu falar isso, Arthur Jorge não vai voltar depois de fazer o que fez com o Botafogo. Quero voltar para o Brasil porque o futebol... Não, ele vai querer voltar para ganhar. Sim. De novo, velho. Sabe? O Cruzeiro precisa de dentro das suas condições, então mostra o elenco, mostra o que vai fazer na janela. Ele não vai querer vir aqui. Você acha que ele vai querer, depois de viver o ano que ele viveu no Botafogo? Não estou falando para o Cruzeiro igualar o orçamento do Botafogo, não, tá? A gente viu lá que o cara lá dos Jogos Mortais fez com o Botafogo. Né, o palhacinho dos Jogos Mortais, que é o dono da SAF lá do Botafogo, enfim. Mas ele vai voltar, se ele voltar e assumir o Cruzeiro, ele quer ser protagonista no futebol brasileiro. E o Cruzeiro também quer ser protagonista no futebol brasileiro, né? No momento, gente, o Cruzeiro tem que querer sair do buraco que está. Mas eu acho, Malu, que assim, concordo com você. O Cruzeiro tem que sair do buraco que ele está, claro. Isso. Mas o Cruzeiro também quer voltar a ser protagonista. E tem que continuar querendo isso. Ano passado, o grande discurso era, estamos na Libertadores, voltamos para a Libertadores. Para quê? Para chegar na Libertadores e fazer merda? Igual tá fazendo esse ano? Não, acho que o Cruzeiro quer voltar a ter o protagonismo. Para isso, você precisa ter um baita de um elenco, você precisa ter um bom treinador. E eu acho que o Arthur Jorge é o baita treinador. Também acho. Aí nós vamos precisar ter do baita elenco, aí depende muito desses papinhos que fica, não, mas já tá com isso pronto, já tá assim. Não está, viu, gente? Não está, precisa de muita coisa. Até nessa questão de janela aí, a gente sabe que a janela internacional é só em julho, mas vocês acham que agora teria a possibilidade, vocês acham que caberia buscar alguém até o dia 27? Ô Caramujo, eu tenho muito medo de que busca seria essa, por conta da escassez do mercado. No mercado brasileiro. De amanhã até o dia 27, 10 dias. E aí, você vai buscar porque se tornou emergencial, ou você achou, assim, de fato, alguém que seja interessante para o elenco do Cruzeiro, sabe? Buscas
buscas em dias próximos de fechamento de janela costuma não ser interessante. Você lembra qual que foi a que a gente fez ano passado? A troca Gamarra no Tevez, no fechamento da janela. Pois é, cara, tá vendo? Boa troca. Eu lembro. Eu não aguentei. Ele me quebrou, velho. Ele falou boa troca e permaneceu sério. Aí me quebrou, cara. Esse fechamento de janela eu lembro do experiente Pastana, com o Cruzeiro indo tomar transfer ban e ele correndo. Né? É tipo. Tem que registrar o Norberto, galera. Só ele não quer. Norberto, Jean Vitor. Parece aqueles programas. Tinha um programa na Band antigamente que a pessoa pegava o carrinho. Supermarket, era legal. É mais ou menos o que o Pastana foi fazendo. Eu tenho um pouco de medo quando tá chegando o fechamento da janela, porque os dirigentes, assim, saem fazendo isso, sabe? Opa, oportunidade, tá livre e tal. Não pode. É tipo 1 minuto pra sair comprando as coisas. A gente não pode, sabe, cometer esse tipo de erro, não, gente. E aí, Rafa, você que é apenas um torcedor, acho que é importante, né, a gente ter é importante ter apenas uma opinião. Porque a gente não é torcedor, a gente é jornalista. Vocês são jornalistas profissionais. Você que é um torcedor, assim, Rafa, saída do Tite, acho que todos concordamos que foi o momento. Não dava, né? Todo mundo apoiou, mas chegou uma hora que não e agora, assim, é o AJ que o pessoal tá falando, então, é o caminho? É a resposta que o torcedor quer, né? O torcedor quer, a resposta que o Cruzeiro precisa, a resposta que o time... Eu acho que o próprio elenco também vai ter um cara de peso, né? De tamanho, então... Acho que é o que o Cruzeiro precisa nesse momento. É o que eu até coloquei, principalmente se por um acaso, né, tiver um equívoco aí, não vier, o Cruzeiro fica numa situação difícil, né? Porque ele é o nome unânime, né? Unânime, e quando eu falo unânime, não é só unânime na torcida, que tem 92% aí de aprovação, né? Mas é unânime para todo o cenário que se criou do Cruzeiro. É unânime para o cenário de um time esfacelado, de um time desmoralizado, que tá todo mundo vindo enfrentar o Cruzeiro de qualquer maneira, um time desorganizado, um torcedor que está desconfiado, tinha 20 e poucos mil, né? Um torcedor desconfiado, então ele é unânime. Mesmo assim tem que tirar o chapéu para esse torcedor. No horário... Num horário absurdo, né, que inventaram aí também. Galera que foi uma vergonha também. Sem dúvida. Uma vergonha também, o valor de estacionamento também é uma vergonha. Então, assim, ele é o cara unânime nessa situação toda, né? Uma coisa que vinha insustentável. Espero muito, né? Acho que o torcedor tem que pegar, vocês estão falando de oração. A oração tem que ser agora para dar certo. Né? Pessoal que gosta aí. Que é bicheiro? Aham. Bom. Pessoal que gosta tem que pegar no texto para poder dar certo. É isso, meus amigos. Mas beleza, Arthur Jorge é o nome que a gente quer. Mas e plano B? Vocês conseguem pensar em algum? Não, vamos pensar em plano B. Porque a última vez que o Cruzeiro tinha plano único foi o Gerson, né? E até agora não tem dado um retorno. Não, mas vai ser o Arthur Jorge, tem plano. O plano A é o Arthur Jorge, o B é o Jorge Arthur, entendeu? Então... Vamos de Arthur Jorge, vamos focar nele, vamos tentar, vamos fazer um esforço. Eu acho que a gente precisa ter um plano B. Eu vou jogar o nome do Hernan Crespo, que eu acho que seria uma opção interessante. Até porque o Felipe Luiz não quer, né? O Felipe Luiz não quer. Agora o Crespo, eu acho que toparia. E pelo que ele fez no São Paulo, eu acho que ele poderia fazer melhor. Eu peguei aquele livro Necronomicon, que é o livro dos mortos, e estava tentando ressuscitar o Illustric e não consegui. Eu acho que ele ia ser perfeito nesse momento. O que o Illustric ganhou no Cruzeiro? A gente tá precisando de um treinador mais enérgico, né? O que ele ganhou no Cruzeiro? O que ia dar porrada. Ganhou nada. Zezé Moreira, então. Pode ser. Pode que ser, ganhou. Zezé Moreira. Era um que ganhou. Os caras abandonaram o microfone. Podia ser o Zezé Moreira, então? Podia, Zezé Moreira, pra você dar bom? Não, o Cruzeiro precisa de trabalho de campo também. Você tá falando que eles são ruins? Esses não, Zezé Moreira, campeão do Libertadores? Eu não vou atentar contra a história do clube, bom, né? Pois é, eu não vou fazer uma coisa dessa. Principalmente do seu lado, o cara que historicamente tem tudo da cultura do Cruzeiro. Só estou falando que energia é importante, mas trabalho, organização de campo também é importante. O Cruzeiro precisa, cara, precisa de alma, tá? O Cruzeiro é um time sem alma. Concordo. Assim, dentro do campo. E passa muito... E a alma passa também. Energia, mas trabalho. Não adianta ficar igual o escalafobético do Fernando Diniz na beira do campo e não trabalhar bem. Energia, né? Exato. Trabalho, reconstituição física e bora, sabe, um cara que fale, gente, esse elenco, vocês não podem aceitar essa realidade, primeiro, por conta do clube que vocês estão, a camisa que vocês estão vestindo é pesada demais.
Imagina, aí com todo respeito, se o torcedor do Botafogo ficar bravo, que fique. Se o Arthur Jorge vier, depois de ter dirigido o Botafogo e sido campeão, cara, desculpa, você está dirigindo o Cruzeiro. É um time da primeira grandeza do futebol brasileiro. Então, assim, esses caras têm que entender, têm que fechar. É preciso que o elenco abrace o trabalho do Arthur Jorge, ou então de outro técnico. Vamos tentar imaginar que vai dar certo com o Arthur Jorge, porque ele realmente seria o cara importante a chegar neste momento do Cruzeiro. Então, são todas essas frentes. Eles abraçaram o Tite, velho. Eles têm que abraçar. Primeiro que o jogador também tem que parar, que os mundo vão abraçar. Mas vamos abraçar aí. Vocês abraçaram o Tite, abraça. Não tem que gostar de nenhum técnico também, não. Isso me preocupa, sabe, o negócio de gostar. O cara tem que chegar e trabalhar. O trabalho dele. Trabalhar. E os portugueses, eles são assim, né? São. Portugueses são... Eu vi até uma pessoa tweetou, foi engraçado. Não tem muita graça não, mas foi engraçado. Que é tipo, o Cruzeiro abriu... Do jeito que ele fala, o Cruzeiro abriu o portal, mais ou menos, né? De técnico português, né? Só que o que veio... também pegou um time mais ou menos, né? Mas... como é que é o nome dele lá? Paulo Bento. Paulo Bento, eu ficava ameaçando pegar as caravelas e voltar pra lá. E tomar Portugal pra nós. Era o Alano que ele insistia, não é? Nossa senhora. Não, mas ele não tinha muita peça não, mas as que ele tinha, ele era maluco. O dia lá na Arena do Grêmio, que ele deixou o Léo, Manuel... Nossa. Acho que Léo, Manuel e Bruno Rodrigo fora. E começou com Bruno Viana e Fabrício Bruno. Eu falei, esse cara não é normal não, velho. Pois é. Aí eu tive realmente vários xingamentos interessantes pro Paulo Bento. Que depois disputou a Copa do Mundo, né? Seleção da Coreia, Antes se não e me engano. depois. Até você Trabalhou também, em Portugal, trabalhou na Coreia. Ô, Caramujo, você tava falando aí de plano B, velho. Eu não sei se argentino entraria em qualquer um. Plano B, assim, neste momento. Não sei se a gestão aí, os donos do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, né? Eu acho que o Pedro hoje, Pedro Torres, usou aquele termo lá, qual que foi? Lusófono. Lusófono. Mandou do nada. Eu acho que tem uma... Vou ter por aqui que é gente, lusófono é que de origem portuguesa. De privilegiar aí uma língua portuguesa. Eu acho que é um fator que é importante hoje no futebol. Os argentinos gostam de alguns trabalhos. Que isso. O próprio Crespo aí vinha fazendo um bom trabalho no São Paulo, né? Mas não sei se vai ser opção, não. O que eu acho agora é que o Cruzeiro vai ter que fazer dar certo o Arthur Jorge. Entrou num túnel de mão única, assim, né, cara? É isso que eu falei aqui com o nosso querido Caramujo, que eu acho que não tem plano B, velho. De Cruzeiro na zona de rebaixamento, empate diante do Vasco, tudo isso acabou aí fazendo com que o técnico Tite fosse demitido. Tite já é passado e agora é o Cruzeiro em busca do seu novo treinador. No meio disso vai ter jogo importante na quarta. Não sei se já terá um novo técnico para o final de semana, mas a ideia, claro, é ter tudo definido para aproveitar a data FIFA, que é a última parada, porque depois, meu amigo, jogo em cima de jogo e não teremos tempo para mais nada, para treinamento, só jogo e Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro, com essa situação desesperadora que está o Cruzeiro na tabela da Série A. 3 pontos conquistados em 18 possíveis, o pior aproveitamento começando a Série A na história dos pontos corridos. Mas vamos lá, antes de falarmos aí sobre a busca pelo novo técnico, o Cruzeiro se reapresentou hoje na Toca da Raposa 2 e ainda sem Caio Jorge, fez trabalho interno. O que a gente pode dizer é que o Caio Jorge dificilmente vai atuar na quarta-feira. A dúvida é se ele retorna no domingo contra o Santos. Mais de uma semana já sem treinar com o grupo. Hoje, fazendo trabalho interno mais uma vez. Amanhã, o último treinamento com viagem. Dificilmente teremos o KJ lá no jogo diante do Atlético Paranaense. E aí é ver o que vai fazer o Wesley Carvalho para montar o time que começa tendo ainda um outro desfalque considerável. O Matheus Pereira vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Bruno Rodrigues ainda não volta, Lucas Romero está fazendo tratamento. O Cássio praticamente acabou o ano. Hoje, inclusive, ele fez a cirurgia no joelho para reconstrução do ligamento, para arrumar tudo que ele machucou. Foi operado aí pelo Dr. Sérgio Campolina no Hospital Horizonte. Até usou a rede social dele para comemorar o sucesso
da cirurgia. E aí, vamos acompanhar então o que vai fazer, repito, Wesley Carvalho para esse jogo de quarta-feira. O Atlético Paranaense, que acabou sendo derrotado pela equipe do Fluminense, e tem um desfalque que é a expulsão do Zapelli, que é o Zapelli, né, expulso na derrota no Maracanã, mas tem uma condição aí de tabela melhor que a do Cruzeiro, o Atlético Paranaense, que estreou inclusive derrotando o Internacional, tem 7 pontos conquistados nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Estreou derrotando o Inter, depois venceu o Santos em casa, perdeu para o Corinthians, empatou com o Red Bull Bragantino e agora perdeu para a equipe do Fluminense. Vem sendo bastante criticado também lá o grupo do Atlético Paranaense. E vamos ver a expectativa de público aí na arena, né, do Atlético em Curitiba. Quarta-feira estaremos lá para contar todos os detalhes. Então, muito provavelmente, o Cruzeiro sem Caio Jorge neste compromisso. Aí fica a dúvida, né, se o Wesley Carvalho começa com o Chico ou com o Neisser, ou se tenta alguma outra questão importante para o Cruzeiro buscar aí o resultado positivo, que é o que interessa. Sobre a busca pelo novo técnico. Hoje o Cruzeiro tem uma negociação em andamento. O Cruzeiro realmente teve conversa com o entorno ali do Felipe Luiz, para entender as condições, se teria como avançar, se avançaria no nome do Felipe. Hoje realmente o desejo aí do staff do Felipe Luiz é que ele trabalhe na Europa, e o Cruzeiro não chegou a mandar uma proposta, uma negociação mais firme. E neste segundo momento, ou no meio de tudo isso, né, assim que decidiu pela demissão do técnico Tite, o Cruzeiro fez contato interessado em Arthur Jorge. Hoje dá para dizer que é o nome que o Cruzeiro quer, vai ser o Arthur Jorge, aí demanda uma boa negociação. O que a gente vai trazer aqui são alguns detalhes fundamentais neste processo. O Arthur Jorge era o plano A lá atrás, já falamos sobre isso, quando o Leonardo Jardim saiu, por terem, inclusive, Leonardo Jardim e Arthur Jorge, o mesmo agente, foi feita ali uma tentativa do Cruzeiro, mas naquele momento o Arthur Jorge vivia um outro cenário, inclusive, sem a guerra por lá também, e com uma multa contratual considerável, ele somente agradeceu. Enviou uma mensagem ao Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, agradecendo a procura, dizendo que tinha se sentido orgulhoso, né, de ter sido lembrado para esse projeto, mas que no momento não era possível, deixando aberta uma porta para o futuro. O que eu acho que ele não imaginava é que o futuro fosse acontecer 3 meses depois, mas isso é o futebol, né? E aí o Cruzeiro vem em conversa com o Arthur Jorge, com o staff do treinador, com o próprio Hugo Cajuda, tem o Paulo Pitombeira também, que é um renomado empresário e participou da vinda do Leonardo Jardim, e ele também trabalha com o Cajuda nessa questão aí do Arthur Jorge. Eles possuem bom trânsito, inclusive no Al Rayyan do Catar, que é o clube que tem o Arthur Jorge como técnico até meados de 2027. Também não vai querer, assim, perder o seu treinador de uma hora para outra. Existe uma multa, a multa ela se mantém. O que tem agora é a questão também de uma negociação, vamos dizer, mais favorável, para inclusive uma redução da multa. Essa questão da guerra é um tema que é sensível e que é levado em consideração neste momento. O Cruzeiro já fez uma proposta, já formalizou o interesse no Arthur Jorge, e as partes estão conversando. Claro que, eu já disse isso, não é uma negociação fácil, porque senão qualquer clube tinha ido lá e buscado o Arthur Jorge, né? Vários clubes aí do futebol brasileiro, principalmente, ficaram sem treinador e nenhum conseguiu. E agora é o Cruzeiro que bate lá na porta do Arthur Jorge e tenta fazer com que a negociação dê certo. O que a gente tem de informação é que o Pedro Lourenço considera o nome do Arthur Jorge, se ele vier, uma correção de rota para acalmar os ânimos.
é um nome aí, a gente fez pesquisa, né? Uma aprovação absurda por parte do torcedor. Então, vai nas próximas horas aí, nos próximos dias, todo mundo vai trabalhar para que isso seja favorável, para que o casamento aconteça, para que todas as arestas aí sejam aparadas, para que tudo se resolva. Obviamente, né? É uma situação que demanda. A multa, ela cabe negociação, então não seria talvez aí naquele valor integral, seria um valor mais em consideração por causa também desses efeitos da guerra, né, que eu já citei aqui, e a parte salarial também do Arthur Jorge, que isso precisa ser colocado ali no papel, por mais que tenha um desejo de retornar ao futebol brasileiro, gostou muito do que teve aqui no Brasil, não vai simplesmente abandonar um baita contrato e vir para o Brasil por amores também, né? Por gostar do futebol brasileiro e somente isso. Não. Aí é que vai entrar o poder do Cruzeiro aí para conseguir a negociação e para que Arthur Jorge seja o técnico do Cruzeiro na sequência da temporada. Então vamos acompanhar e aguardar mais informações sobre todo este processo. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!